Senhor presidente, na verdade, eu tive dificuldade de falar na terça e na quarta, em função de vários compromissos, e entendo que o dia 18 de maio, inclusive a tia Ju, presidente da Comissão da Criança e do Idoso, já fez um belíssimo pronunciamento, chamando a atenção para uma data trágica. Na verdade, ela, através de uma lei, Lei 9.970, criou o Dia de Combate a um crime bárbaro, que aqui todos já conhecem, a violência sexual contra criança e adolescente. E o dia 18 de maio de 1973, o caso foi conhecido até no mundo inteiro, foi o caso Araceli. Uma criança foi sequestrada, violentada e morta em Vitória, Espírito Santo. E, em função dessa barbaridade, esse dia ficou marcado. E as nossas crianças, senhor presidente, demais companheiros deputados e deputadas, nós precisamos muito da ajuda, não só dos legisladores, do Poder Executivo, mas da sociedade de uma maneira geral. Porque esse crime ele é tão bárbaro. Inclusive hoje, através da Lei Federal 12.978, agora sancionada pela Presidente da República, se tornou um crime hediondo. Mas isso ainda nos assusta, porque a estatística é cruel. A prostituição infantil, às vezes, fica num patamar até de a gente não entender que tem mães que levam as suas filhas para a beira de estradas para prostituir a sua própria filha. Como é que isso pode acontecer? O abuso sexual, deputado Paulo Ramos, deputado Eliomar, ele é tão bárbaro que ele acontece, na maioria das vezes, no seu seio familiar. Tem uma estatística aqui, que eu trago a conhecimento de todos os senhores e senhoras, que me deixou, estatística do Disque 100, numa amostragem de 140 casos, não, 145 casos, 77 o agressor era o próprio pai, 47 o padrasto, 10 o tio, 4 a mãe, 3 o avô, o primo, o cunhado. Gente, isso é bárbaro. Eu sei que muitos, quando escutam abuso sexual, aliás, eu vou até fazer o seguinte, pedir a Vossa Excelência, presidente, que eu possa até ler um trechinho para que a gente possa publicar, só para dar o tamanho, porque todo mundo sabe, abuso sexual. O abuso sexual ocorre quando uma criança ou um adolescente é usado com ou sem o consentimento para a satisfação sexual de uma pessoa. Muitas vezes, as pessoas não têm noção que tirar fotos do corpo nu de uma criança e colocar na internet é exatamente um crime, é um abuso. E as pessoas têm, nesse sentido, feito isso com muita incidência. Então, nós não podemos... A prostituição, quer dizer, infantil, é quando essa violência se busca o lucro, quer dizer, uma pecúnia, o dinheiro, ou então alguma troca, um presente. E nós temos que dizer, pelo amor de Deus, quando a Xuxa foi à televisão dizer, teve uma nadadora, falou que também sofreu violência sexual do seu professor de natação. Isso acontece muito mais vezes do que, inclusive, é noticiado. Certa vez eu fui fazer um show em Manaus, quando eu entrei, o cidadão apresentou um catálogo. Eu fiquei tão estarrecido. E ele viu da minha revolta que eu ia a uma delegacia, mas não consegui. As pessoas precisam nos ajudar. Senhores, senhoras, esse é um crime que traz consequências traumáticas para a vida da criança, do adolescente. Nós precisamos pedir o apoio de toda a sociedade. E nesse sentido a gente mostra, por exemplo, as crianças, eu costumo dizer, e os adolescentes, eles são muito mais vítimas. Hoje se traz aqui a notícia trágica do crime, onde um cidadão acabou morrendo vítima de facada. O noticiário ainda não identificou, mas já me disseram que foram menores.
Eu não sei no dia de hoje se já identificaram. Mas isso, por exemplo, eu peguei o jornal de ontem, está aqui, só para provar que as crianças são muito mais vítimas, em 2 páginas do jornal Extra, mostra aqui, menina sumida aparece morta em fossa da casa. Sabe quem matou? O padrasto, de 26 anos. Na mesma página, pai que matou o bebê diz que não gostava da criança. Quem matou? O próprio pai, 22 anos. Na outra página, quer dizer, operação mata menino no Dendê, uma criança de 13 anos. Então, o cenário é muito triste. Quero chamar a atenção que a minha equipe, o meu mandato esteve a semana inteira. Nós não estamos aqui apenas restritos ao dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso o abuso e a prostituição infanto-juvenil. Nós estamos na rua levando uma mensagem mostrando claramente, de forma objetiva, que a sociedade tem a sua parcela de culpa quando ela se cala. Quando uma mãe toma conhecimento que o seu filho está sofrendo assédio sexual, ela tem que denunciar, custe o que custar. Ah, mas é o provedor, é o pai, é o padrasto. E a criança, onde fica? E nós precisamos do apoio desta casa. Eu quero acreditar que Tia Ju, a comissão da criança, faz o seu papel. Mas eu quero acreditar no engajamento dos 70 deputados. E que de uma forma constante traga esse tema para essa discussão. Porque as crianças sofrem, por exemplo, e os dados são, cada 10 crianças que sofrem uma violência sexual no Brasil, uma é no nosso estado. Esse é um número que nos preocupa muito, e é um número ainda bem inferior, porque a maioria desses crimes não se leva, não se faz a denúncia. Então, esse é o apelo. Uma criança, que se o senhor souber que ela tem, por exemplo, alguns sintomas claros, a criança passa a ter temor de algumas pessoas, a criança sofre de depressão, tem crianças que acabam até se suicidando por causa disso. E nós precisamos estar atentos aos sintomas, que são sintomas que a gente tem aqui conhecimento, e eu fiz questão de colocar no material, para mostrar o pavor que essas crianças sofrem desses agressores. E algumas consequências que são de ordem psicológica é para a vida inteira. Fica irreparável. É uma mancha que dificilmente essa criança, quer dizer, esse adulto, vai deixar de levar. Então aqui, quero parabenizar a Comissão da Criança, do Adolescente e do Idoso, para que a gente entre nessa luta. As questões são colocadas, como hoje mesmo, a minha sogra, deputada Leomar, tem 79 anos, quando eu saí de casa falou assim, tá vendo, ó tio, você fica defendendo esses adolescentes, eles estão matando todo mundo. E o que eu vou dizer isso para ela? A questão é de que a criança, enquanto, por exemplo, não tem uma escola para estudar, essa é uma violência que cabe a nós, o Estado tem que reparar. Quando uma criança, por exemplo, está aí, o Estatuto da Criança e Adolescente, nobre deputado, fará 25 anos. E nesses 25 anos, a lei continua linda no papel. Mas vamos lutar para que essas leis, que lá estão lindas, bonitas e maravilhosas, possam vir para o dia a dia das nossas crianças. Então, quero aqui agradecer, sei que meu tempo acabou, dizer do engajamento de todos os deputados, porque essa luta não é só minha, não é do meu mandato, nem da tia Ju, essa luta é de todos nós, porque até por dever constitucional, como está na própria Constituição, é dever do Estado zelar para que as nossas crianças não morram e também não matem, porque essa é a nossa preocupação.